ser muito mais. E é legal a gente vir durante a semana por algumas razões. Mas a maior razão é que nós estaremos juntos e vamos nos conhecer mais. Aí que a gente vai parar em algum momento, conversar ali na saída, se abraçar, emocionar juntos. Porque quando a gente abre a palavra de Deus, não é, dona Vanilda? A gente emociona, não é? Quando a gente ouve falar de Jesus, o nosso coração fica bem quentinho, e é isso que vai acontecer conosco essa semana. Fiquei feliz com isso, porque você está aqui. Antônio, bom demais revê-lo, é sempre bom estar com vocês. Então que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo do Senhor esteja com você. Eu estava nesse instante aqui, olhando sobre o tema dessa noite, e quando eu estava olhando, abria um texto bíblico. Eu tenho um costume, um bom costume, eu digo, é escrever as minhas orações na Bíblia, nos rodapés e assim por diante. E eu gosto de escrever as minhas orações ali, porque passa o tempo e eu começo a folhear, e eu leio algumas dessas orações e percebo que Deus, Ele atende às nossas orações. E muitas vezes nós nem percebemos. E no final do ano passado eu percebi aqui que eu disse para o Senhor o seguinte: meu Deus, preciso totalmente do Senhor, preciso da tua graça, da tua misericórdia, e eu pedi: ajuda-me a fazer a tua vontade, preciso do teu amor. O ano 2026 quero crescer na busca do Espírito Santo, ajuda-me a alimentar melhor, em nome de Jesus, amém. E quando eu olhei para essa oração, e que não lembrava que tinha feito, mas eu entendo que Deus, Ele atende às nossas orações. E eu continuo clamando nessa semana, que o Espírito Santo possa estar sobre nós, que o abrir a Bíblia aqui não possa ser em vão. Eu sei que o seu sacrifício de estar aqui, eu sei que você negligenciou algumas coisas, sei que a sua semana é duríssima, trabalho, correria, mas por favor, faça plano de estar aqui. É uma semana muito especial, mano. A semana do Calvário, a Semana Santa, é uma semana muito especial, e eu gostaria de ter esse encontro com você, porque todos nós encontraremos com Deus aqui, todas as vezes. Amém. O Ciro falou aqui que nós vamos estudar um pouco, abrir a palavra de Deus e, sobretudo, recordar do sacrifício de Jesus, das últimas horas de Jesus aqui nessa terra. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre o Calvário, nós vamos falar sobre a cruz, nós vamos falar sobre o sacrifício do Senhor Jesus. No entanto, hoje eu gostaria de ir contigo no livro de Gênesis, onde tudo começou. O livro de Gênesis, o capítulo 3. É no capítulo 3 que nós encontramos a primeira promessa. Foi quando Deus precisou fazer uma promessa para os seus filhos, que estavam desesperados. Imagina você, quando Adão e Eva, que moravam em um paraíso, viviam um sonho, viviam num lugar onde não conhecia a morte, vivia num lugar onde que não conhecia a briga, o desentendimento. Eles viviam num lugar ideal, um lugar que o próprio Deus criou para eles. Era um ambiente fantástico. É um lugar que todos nós sonhamos estar. Quando nós pensamos, nós compreendemos que para eles sair daquele lugar era desesperador. Era desesperador imaginar que eles já não poderiam mais ter acesso àquele lugar. Mas Deus, Ele sempre foi enfático em explicar para aquele casal que o salário do pecado é a morte, portanto, eles não poderiam cometer pecado, eles não poderiam afastar do Senhor. O Senhor havia dito para eles, havia orientado no caminho, mas nós conhecemos a história. Em um momento de fraqueza, em um momento de, quem sabe, em um momento vulnerável, Eva, ela se afastou de Adão, e aí então foi uma presa fácil para o inimigo.
conhecemos a história da serpente, a serpente que enganou Eva, mas sobretudo conhecemos a história do pecado, quando os homens ou quando aquele casal desobedeceu a ordem de Deus e logo eles separaram de Deus. E quando o ser humano separa de Deus, grandes tragédias acontecem. Portanto, eu começo esta noite dizendo: não se afaste do Senhor. Aconteça o que acontecer, permaneça na presença de Jesus, permaneça na presença do Senhor. É onde nós encontraremos forças, é onde nós encontraremos paz, conforto, segurança, é na presença de Deus. Aquele casal, ele sabia disso. Embora eles cometeram pecado, mas eles choraram amargamente. Conta-se que quando eles presenciaram a primeira folha secando e caindo, eles choraram, porque eles nunca tinham visto uma folha cair no vento, uma folha cair na árvore. Mas eles não só choraram, eles choraram como nós hoje choramos pelos nossos mortos. Eles desesperaram, porque eles estavam diante da morte. Mas Deus, Ele sempre tem uma solução para os seus filhos. Amém. E é nesse capítulo 3 de Gênesis, e o verso 15, que tem uma promessa. A primeira promessa que nós encontramos na Bíblia, e diz o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Isso é uma sentença que Deus estava dando para a serpente. Este lhe ferirá o calcanhar, ou a cabeça, melhor, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa aqui é uma profecia bíblica interpretada com unanimidade, mostrando que um dia o Filho de Deus viria aqui nessa terra. Satanás certamente o faria sofrer, mas um dia Satanás seria derrotado. Aquela serpente que enganou Adão e Eva seria por fim derrotada, esmagada a sua cabeça, não mais poderia fazer mal às pessoas. E esse dia vai chegar, esse momento vai chegar, um momento em que nós viveremos em paz, sem preocupação, sem medo do futuro, sem angústia no coração. Esse momento vai chegar, e eu acredito porque a Bíblia diz que é verdade, e se a Bíblia diz, é verdade. Amém. Portanto, aqui é uma promessa do Senhor. Quando eles ouviram essa promessa, Adão e Eva, eles ouviram, eles entenderam que o seu caso tinha uma solução. Aquele choro, aquele desespero agora tornou-se esperança. Eles começaram a criar no seu coração a esperança de retornar àquele lugar o qual eles estavam sendo expulsos, o qual o pecado criou uma barreira para que eles não pudessem entrar. Mas ao eles ouvir essa promessa, sabendo que o seu inimigo, aquele que afastou ou os tentou afastar do Senhor, aquele seria destruído, eles encheram o seu coração. E aí eu imagino um momento em que, por um exemplo, Adão e Eva, eles tiveram um filho. Todos aqueles, muito obrigado minha irmã, todos aqueles que já receberam uma criança no seu lar, sabe como é? Todos nós que tivemos um dia uma criança nos braços, todos os pais e mães aqui presentes, ou quem sabe, um tio, uma tia, uma pessoa que viu na sua família nascer um pequeno, sabe quantas expectativas que tem na vida da gente, ou melhor, quantas expectativas nós criamos quando nós olhamos para aquele pequeno ser. Cada um imagina uma coisa, olha, é parecido com o tio, é parecido com o jeito dele. Cada um vê algo diferente, e nós, por fim, falamos: o futuro, eu gostaria que meu filho, que meu sobrinho, que o meu neto fosse isso, ou fosse aquilo, tomasse essa decisão. Por conta do meu ofício, eu tenho o privilégio
de apresentar ao Senhor várias crianças. E quando os pais estão apresentando as crianças, é perceptível nos olhos dos pais aquela alegria e aquela certeza de que os seus filhos serão homens e mulheres de Deus, serão homens e mulheres felizes nessa sociedade. É verdade que o tempo passa e às vezes nos frustramos, às vezes não é aquilo que nós imaginamos, às vezes os nossos filhos não escolhem aquilo que nós entendemos que é melhor à luz da Bíblia. Mas o fato é que nós nunca perdemos a esperança. Essa que é a verdade. Adão e Eva, eles olhavam com muita alegria para o seu primeiro filho. Quando eles perceberam, ou quando eles receberam o seu primeiro filho, eles entenderam que aquela era uma bênção do Senhor. E no capítulo 4, Adão e Eva, eles tiveram ali aquele momento especial de receber um filho, e eles disseram: adquirir um varão com auxílio do Senhor, logo no primeiro verso. Na verdade, eles olhavam para esse filho com uma esperança, a esperança de que esse filho fosse o Emanuel, fosse o Deus conosco. Já que eles ouviram aquela promessa de que o descendente iria esmagar a cabeça da serpente, iria esmagar, acabar com Satanás, eles imaginavam que aquele primeiro filho era já a resposta àquela promessa que Deus lhe havia feito. Eu imagino eles com Caim nos braços e olhavam para o rostinho de Caim, e quem sabe no primeiro sorriso, e imaginava: esse será o Salvador, é esse que destruirá Satanás, é esse que irá nos resgatar, irá dar para todos nós aquilo que nós perdemos, irá restaurar o Éden. Caim cresceu, mas eles perceberam, pelo seu jeito de ser, pelas escolhas que ele fez ao longo da vida, que não era de fato aquilo que eles pensavam. Mas talvez seria Abel, seu segundo filho, e a esperança estava no coração deles, porque eles não queriam viver aquele mundo de sofrimento, no mundo onde a morte imperava. Eles queriam apoderar da promessa que um dia Jesus, o Senhor Deus, fez para eles ali no Éden, de maneira que aqueles filhos cresceram. E você também conhece a história de que um dia Caim, ele, em um momento de desentendimento, de inveja, ele acaba com a vida de Abel, do seu próprio irmão, e ali acaba com o sonho de um casal, e esperava aqueles filhos como um redentor, alguém que queria restaurar aquilo que era perdido. Talvez nós não paramos para imaginar o coração daqueles pais, dos pais que sonharam tanto em ver os seus filhos fazendo algo extraordinário, salvando, resgatando aquele mundo. Agora Abel estava morto e Caim estava como foragido. Mas eu preciso olhar para a história de Caim e Abel para que eu possa entender o que Deus pediu para eles. Deus pediu para eles algo extraordinário. O que Deus queria que aqueles rapazes que ali estavam fizessem era algo para representar o que viria, para representar o próprio Jesus, o sacrifício. Abel, ele entendeu, ele sabia, ele acreditava na promessa, sabia que a promessa era verdadeira, que Jesus um dia viria, e por isso ele trouxe o cordeiro para que pudesse ser sacrificado, representando Jesus Cristo que iria morrer por toda a humanidade. Caim, por sua vez, trouxe alguns frutos, obras do seu próprio trabalho, como característica de alguém que acreditava na sua própria cruz. E o incrível é que essas gerações, elas foram bem distintas, e elas continuaram na sociedade, ou sendo representadas na sociedade, de maneira que nós olhamos para a sociedade e percebemos
Um pequeno grupo de pessoas ainda espera pela presença do Senhor na sua vida, acredita nas promessas do Senhor, confia e entrega o seu caminho ao Senhor, mas há uma parcela de pessoas que acredita na sua própria força. E quando a pessoa acredita na sua própria força, ela já deixa de orar, ela deixa de estudar a Bíblia, ela deixa de buscar a Deus, porque ela entende que a sua força, que Ele é suficiente. Mas acredite, nós não somos suficientes, nós precisamos de Jesus, nós precisamos de refletir no sacrifício de Jesus, nós precisamos lembrar desse sacrifício ao longo do dia, nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Abel estava morto, Caim foragido, mas Caim, ele teve ali a sua linhagem, uma geração. Quando a gente olha pelo capítulo 4, a gente percebe que Caim, ele foi admoestado por Deus, Deus fez algumas perguntas de reflexões para ele, como por exemplo, onde está o seu irmão, para que ele pudesse entender a gravidade daquilo que ele fez, mas ele preferiu fugir. A Bíblia diz que o tempo passou, anos passaram. Naquela época as pessoas viviam muitos anos. Adão, por exemplo, ele morreu com 930 anos. Hoje nós vivemos um pouco mais de 100 anos. As pessoas que mais vivem, naquela época, 930 anos. Então é bem diferente do nosso contexto, as questões geracionais. Nós não podemos compreender muito bem essa questão por conta das diferenças que existiam. Mas o fato é que nós compreendemos e que a Bíblia deixa muito claro que através de Caim veio uma nação, algumas pessoas, famílias nasceram dali. E aqui no capítulo 4, verso 17, diz que Caim ele teve algumas mulheres que ficaram grávidas e deram à luz a Enoque. E diz que Caim edificou uma cidade, chamou Enoque o nome do seu filho, o mesmo nome da cidade. A Enoque nasceu Irade. Olha os nomes. Irade gerou Maljael, gerou Metusalém, e Metusalém gerou Lameque. E aí, quando vai falando sobre a história desse homem, eu gostaria de que vocês entendessem que essa é a história de um homem que entendeu que a sua própria força era suficiente para vencer na vida. Essa é a história de um homem que não acreditava no sacrifício do Senhor Jesus, que não acreditava nas promessas de Deus. Por isso eu gostaria de convidar você já a iniciar essa semana partindo do pressuposto de que as promessas do Senhor são verdadeiras, de que o sacrifício de Jesus não só foi verdadeiro, como foi por mim e por você. Porque se nós partirmos desse pressuposto, vai fazer sentido as mensagens dessa semana. Nós vamos compreender de maneira plena o que Deus quer falar conosco. Mas, voltando para essa história, essa geração, consequentemente, de Caim, eles não perceberam que precisavam da força de Deus. Eles não perceberam que precisavam do poder de Deus, do sacrifício desse Deus que prometeu dar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Portanto, tem uma história que vai fazer sentido a mensagem desta noite, que diz o seguinte, o verso 19 do capítulo 4. Lameque tomou para si 2 esposas. É o primeiro nível na Bíblia. Primeiro ter 2 esposas. O primeiro é encontrar grandes dificuldades nesses aspectos relacionais ou relacional. E diz que Lameque ele tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi pai dos que habitam em tendas e possui gado.
seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze, de ferro. E eu paro por aí. Eu gostaria de que a sua atenção voltasse para esses três filhos, para esses três homens, Jubal e Tubal-Caim. Quantos aqui nunca tinham ouvido esse nome na Bíblia? Levante a mão, por favor. Nunca tinha ouvido. Outras pessoas. Quantos já tinham ouvido esses nomes na Bíblia? Levante a mão. Algumas pessoas. Muito bem. São nomes diferentes. Nós não aprendemos muito sobre essas pessoas. São pessoas que viveram em um bom tempo aqui nessa terra. No entanto, eles não foram ensinados sobre o sacrifício de Jesus. Eles não foram ensinados. Quando nós voltamos na história de Adão e Eva, a gente vai perceber que Deus deu a eles uma bênção. Deus deu a eles a bênção de ter outro filho. E depois, filhos e filhas. Mas outro filho em especial, Sete, o nome dele. O nome do filho da bênção, o filho da reconstrução foi Sete. E Sete também ele cresceu, ele casou, ele teve também a sua geração. A educação que Sete deu para os seus filhos foi diferente da educação que Caim deu para os seus filhos. Os filhos, os netos, os parentes de Caim, eles acreditavam na sua própria força, porém, os parentes de Sete, eles entendiam que um dia alguém viria para salvar este mundo do pecado, para dar para eles o que os seus pais haviam perdido. Isso é notório quando nós percebemos, sobretudo na vida desses três homens que eu dei destaque para esta noite. Quando eu olho para Jabal e vejo que ele era dono de gados, muitos gados. Naquela época ele dominava todo o mercado financeiro no que diz respeito a gado. Ele teria hoje, nos nossos dias, os maiores frigoríficos do mundo. Era alguém que havia dedicado a sua vida em cuidar de gados, a montar um patrimônio nessa direção. Era alguém que talvez tinha uma influência política naquele lugar, naquela cidade que estava ali estabelecida. Podemos dizer com toda convicção que era alguém que, segundo a visão social, havia vencido na vida. Alguém que talvez eu e você, nós não teríamos acesso a essas pessoas se porventura eles vivessem aqui hoje. Tinha também o Jubal, o seu irmão, que todo tipo de instrumento era ele que dominava o mercado. Era alguém que tinha vencido sim na vida também. Ele conseguia, e naquela época eles utilizavam muito instrumento. E certamente ele vendia, ele tinha suas marcas registradas talvez em todo aquele instrumento, e tudo que vendia, ele tinha uma participação. Imagina o poder político que esse homem tinha. E o que dizer de Tubal-Caim, que comandava os bronzes, os ferros? Se fosse hoje, talvez ele dominaria a Vale da Rio Doce aqui no Brasil. Teria também o poder político. Era alguém conhecido politicamente naquele lugar, mas não tinha esperança no seu coração, mas não compreendia que eles voltariam para aquele lar, e talvez nem queria, talvez se sentia tão realizado do ponto de vista econômico, financeiro, o seu poder aquisitivo, e acreditava sua força naquilo. Era alguém rico demais. Mas existem alguns nomes que talvez você acha mais familiar. Quantos aqui já ouviram falar de Sem, Cão e Jafé? Levante aqui, com atenção, né? Todos vocês. Embora esses rapazes que eu disse, Jabal, Jubal, Tubal-Caim, eles dominavam a política da época, o comércio, eram conhecidos pelos seus grandes empreendimentos. Do outro lado da cidade, talvez na periferia, tinha alguns meninos
jovens, bem adolescentes talvez, chamado Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé era talvez, na sociedade daquela época, insignificante para aquelas pessoas. Eram talvez meninos que as pessoas não se importavam, até mesmo porque não tinham um bom poder aquisitivo, não tinham os recursos financeiros que exigiam para tornar notório na sociedade. Sem, Cã e Jafé não tinham o prestígio social que talvez tinha Jubal, Jabal e Tubal-Caim, mas eles tinham algo. O pai deles, que chamava Noé, dizia para eles todos os dias de uma esperança, de um Deus que cuidava deles. Dizia para eles que aquela terra um dia seria renovada de alguma maneira. O pai deles, a despeito de tudo isso, falava sobre esperança para eles, porque foi assim que eles aprenderam. Agora imagine você ter tudo e não ter esperança. Ter até um bom poder aquisitivo, mas não ter a esperança no sacrifício, a esperança na renovação, ou a esperança do Éden perdido, restaurado. Sem, Cã e Jafé tinha essa esperança. Por que eu trouxe esse tema nesta noite para vocês? Eu gostaria que vocês compreendessem que o que Deus pede de você esta noite é que você tenha esperança no seu coração, de que o nosso mundo não é aqui, de que tudo que você conquistar aqui neste mundo ele vai passar, tudo é passageiro. É bom as nossas conquistas, é bom conquistar, devemos fazer o nosso máximo, trabalhar obviamente, conquistar, é claro, mas nós não podemos perder de vista que o nosso mundo não é aqui. Um dia o Senhor Jesus, ele fez um sacrifício muito grande por mim e por vocês, exatamente para restaurar aquilo que Adão e Eva haviam perdido. Sabe o que eu acho legal? Eu acho legal porque a Bíblia, ela mostra de uma maneira muito exata o que acontece com os filhos de Deus que acreditam nas promessas. Um dia, o Senhor Deus chamou Noé e disse: olha, Noé, eu vou destruir essa terra, eu vou destruir o povo. O povo está até bem financeiramente, o povo está até desenvolvendo, mas eles esqueceram de mim, eles fazem coisas horríveis, essa geração já não pode mais avançar. E Noé, claro, olhando e questionando ao Senhor toda aquela situação, e o Senhor disse para ele: olha, você vai construir um grande barco. E disse o que iria acontecer. Disse: Noé, este mundo vai acabar, vai descer água, vai chover nessa terra, mas nunca tinha caído uma chuva. Tudo o que acontecia naquela época era um orvalho que olhava ali na terra, mas não chovia. Eles não sabiam o que era chuva, não sabiam o que era o céu estar negro, e de repente eles não tinham essa noção. Noé então acreditou. Que bom que ele acreditou. Ele pregou, ele falou o que o Senhor Deus havia dito para ele. As pessoas ridicularizaram Noé, tal como talvez as pessoas ridicularizam quando você fala sobre a sua fé, quando você fala sobre o sacrifício de Jesus. É possível que você já foi ridicularizado em algum lugar, de alguma maneira, mas continue falando, continue acreditando. Noé, ele pregou. Algumas pessoas olhavam para a mensagem de Noé e não acreditavam, porém outras acreditavam. Diferente do que muitas vezes imaginamos, muitas pessoas foram salvas pela mensagem de Noé, mas eles não conseguiram chegar até o dilúvio, morreram antes do dilúvio. Mas nós sabemos que na arca entrou Noé, a sua esposa, os seus filhos, as esposas dos seus filhos. Então as pessoas que estavam tão próximas, elas entraram na arca, porque elas acreditaram em algo que elas não tinham visto, porque elas só tinham ouvido falar, mas elas ouviram falar da boca de Deus, e por isso elas acreditaram. Deus falou, é o mesmo Deus que fala conosco,
É o mesmo Deus que fala com você. E pelo poder do Espírito Santo, eu peço a Deus para falar contigo agora. Filho, não desista. Filho, olhe para o Calvário, olhe para o sacrifício, olhe para Jesus. E entenda que esse Éden será restaurado, aquele Éden, porque um dia Jesus subiu ali no Calvário e eu abri o ouvido em você. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes na sua vida, mas é diferente ouvir e acreditar e ponderar. Portanto, o convite dessa noite é para você pensar nisso. Mas o que tem a ver? O que tem a ver o sacrifício de Jesus com o dilúvio? Será que é um equívoco pregar sobre pessoas que conquistaram o comércio, a política? Pessoas que pregaram ali para uma multidão que não queria ouvir? O que isso tem a ver? Eu quero explicar para você. Quando eu olho para Noé pregando, muito tempo para aquelas pessoas. Quando eu olho os filhos de Noé entrando na arca, entendendo que a sua família, Noé foi eficaz em salvar ali a sua família, aquela geração. Eles entraram na arca, foram salvos daquela chuva terrível que caiu. A descrição daquela chuva é uma descrição que nos causa terror, dizendo que água jorrava debaixo de cima, rochas eram descoberta e transportada para outros lugares. Eram coisas terríveis que aconteciam. Mas depois de algum tempo as águas baixaram, as pessoas morreram, tudo acabou, a arca foi aberta. E agora eu gostaria de chamar a sua atenção para o que aconteceu. A arca parou em um monte, o Monte Ararat. E quando a arca para ali, quando Noé sai com os seus filhos, eu estou me referindo àqueles filhos que moravam numa periferia, aqueles filhos que a sociedade não tinha olhos para eles, aqueles filhos que foram ensinados a amar um Jesus que eles nem sequer ainda conheciam, mas sabia que aconteceria, sabia que viria. Sai Noé e aqueles filhos, enquanto o mundo todo deles. Não era mais de Jubal, não era mais de Jabal, não era de Tubal cair. Não importou o quanto que aquelas pessoas dedicaram a sua vida em acumular riquezas. Agora já não tinha mais aquelas pessoas, não tinham mais aquele poder, não tinha mais nada, não tinha mais ninguém. E o mundo agora era daqueles filhos de Noé e de Noé, de pessoas que acreditaram que um dia, o Éden seria resgatado, seria restaurado. Eu fico feliz quando eu falo sobre essa mensagem, porque eu entendo essa mensagem como uma mensagem muito atual. É uma mensagem para mim, para você, que chama a minha atenção e a sua atenção, onde você tem colocado o seu coração. Nas suas conquistas, ou no sacrifício que Jesus um dia fez na cruz do Calvário. Nós estamos em vantagens sobre Noé e os seus filhos. Eles ainda não haviam visto o que nós vimos. Nós já percebemos, nós já fomos testemunhas, e através da Bíblia nós podemos testemunhar que Jesus ele já veio, Jesus ele já sacrificou por mim e por você, e nós só precisamos aceitar. Amém. Aceitar para ganhar, não agora o mundo todo para nós, mas uma eternidade com os filhos de Deus, vive para sempre com o Senhor. Amém. Nós temos essa oportunidade de entregar o nosso caminho ao Senhor Jesus. E essa semana eu gostaria de fazer aqui todas as noites apelos para que você possa entregar o seu caminho ao Senhor. Amém. Para que você possa permanecer na presença de Jesus. Não saia dessa presença. Continue nessa presença, porque foi Ele quem te chamou. Se está difícil, continue. Se está fácil, continue. Continue a despeito do que está acontecendo na sua vida, porque esse é o único caminho apresentado por Ele mesmo, quando Ele diz: eu sou o caminho,
Eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus porque Deus livrou você aqui. Mas eu peço a Deus que Deus me traga aqui por todas as vezes. Eu sei que você vai se sacrificar um pouco. Mas o que é o nosso pequeno sacrifício? Comparado ao sacrifício que Jesus fez por nós no Calvário, o sacrifício que nós vamos ouvir aqui ao longo dessa semana, à luz da Bíblia. Por isso, eu quero dizer para você, permaneça nesse caminho. E possivelmente vou dizer isso todas as vezes. Eu tenho essa característica, porque eu sei o Deus que está conosco, eu sei das promessas que Ele fez. E se nós permanecer até o fim, Ele mesmo disse que nós seremos salvos. Amém. Quantos querem nesta noite dizer, Senhor, eu quero permanecer até o fim, em nome de Jesus? Glória a Deus. O sacrifício de Jesus, que é suficiente para perdoar os nossos pecados, possa ser lembrado por nós todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém.